Sejam bem-vindos ao nosso mundo. Então, galera, hoje com vocês a gente vai compartilhar o porquê Irlanda, como a gente veio parar aqui. Então, pra gente começar essa história, eu tenho que voltar um pouquinho lá atrás. Quando eu era pequeno, desde que eu era pequeno, minha família sempre morou nos Estados Unidos. A grande parte da minha família mais próxima sempre morou nos Estados Unidos. Isso nunca foi a minha vontade, tive a oportunidade, mas nunca foi a minha vontade. Já no meu caso, eu nunca tive vontade de morar fora, mas eu acho que era mais pelo fato de ser muito fora da minha realidade. Eu acho que eu preferia acreditar que eu não tinha essa vontade do que reconhecer que não era possível, né? Então a gente não tinha essa vontade de morar junto. Não foi uma coisa que assim, eu entrei no sonho do David, ou que queria, ou o David entrou no meu. Não. Foi realmente uma coisa que a gente construiu juntos. Então, esse sonho realmente a gente construiu junto através de um casal de amigos nossos que eu sempre trabalhei em academia e a Jéssica trabalhava na academia também, que uma das academias que eu dava aula, e a gente conheceu um casal, que era o Vitor e a Thaís. Esse casal, a gente pegou eles bem no meio, assim, quando eles estavam resolvendo questão de documentação, visto. Na verdade, eles já tinham esse sonho há muito tempo, mas a gente pegou eles startando o processo, né? O processo, de ver vídeos. Então a gente acabou vendo vídeo com eles, tá participando com eles, e aquele sonho começou a florescer na gente também. Porque a gente viu que eles eram como a gente, e estava sendo possível para eles, e a gente viu que também era possível pra gente, né? A gente começou a fazer planos até com eles, de a gente, né, se encontrar lá, curtir juntos, a gente, né, planejava as coisas que a gente ia fazer lá. Então a gente gerou esse sonho através deles, né? E daí a gente foi, né, tirar o tão temido visto americano. A gente marcou no Rio Grande do Sul. Eu lembro que nosso primeiro visto, já tô dando spoiler, nosso primeiro visto. A gente foi tirar no Rio Grande do Sul e o Vitor e a Thaís, a gente conheceu eles em Floripa, mas eles também eram do Rio Grande do Sul, assim como o David é. E eles estavam na última semana deles no Brasil, eles tinham ido pra lá pra se despedir da família, porque eles já estavam indo pros Estados Unidos, né? E daí no dia que a gente foi tirar nosso visto, eles foram lá encontrar a gente na saída do consulado. Eles estavam lá esperando, né, pra gente comemorar que logo a gente iria se encontrar na América. Mas fomos, entramos, fizemos todo o processo e o primeiro visto foi o quê? Negado. Negado. Mas tudo bem, a gente não se frustrou porque esse casal, eles também tiveram o primeiro visto negado. E logo em seguida, menos de 2 meses depois, eles tentaram novamente e conseguiram. Então a gente estava crendo, não deu certo primeiro, a gente vai aplicar de novo e vai dar certo. Daí, beleza, encontramos eles, a gente voltou para Floripa, eles seguiram viagem, né? Hoje eles moram até hoje, né, nos Estados Unidos. E a gente voltou, fomos fazer todo o processo novamente. Depois de quase 2 meses, a gente aplicou o segundo visto. Entramos em contato com a assessoria, pagamos tudo e fizemos tudo novamente. Voltamos para o Rio Grande do Sul e fizemos novamente o visto. E mais uma vez... Negado! Isso mesmo, tivemos o segundo visto negado. E aí já deu uma balançada, mas tudo bem. A gente ficava meio triste, mas a gente tinha mais vontade. Cada vez que a gente era negado, a gente queria mais. E daí depois disso, depois de 6 meses, a gente aplicou novamente. Só que daí a gente entrou naquela pilha. Não, o problema é o Rio Grande do Sul. Lá eles têm cota, lá eles têm meta, lá eles exigem coisas diferentes. Aquelas coisas que a gente vê em vídeo ou que a gente cria na nossa cabeça e que na verdade a gente não sabe, né? O visto dos Estados Unidos é uma incógnita, não existe uma fórmula perfeita. Mas enfim, aplicamos novamente em São Paulo. Fomos para São Paulo e com tudo certinho, assessoria, outra assessoria, não fomos pela mesma. E chegamos lá, fomos aplicar e novamente... Negado! Isso, mais uma vez, tivemos o visto negado. Mas aí a gente começou a pensar, não, a gente não vai desistir. Porque cada vez que a gente tem o visto negado e a gente vai novamente fazer, não pode ser o mesmo cônsul que atende a gente, não pode ser o mesmo agente, né? E, então a gente pensou, uma hora vai acabar, né, os funcionários deles, eles vão ter que aprovar a gente. Então, voltamos para Floripa e depois de quase 1 ano, a gente aplicou o 4º visto. Daí o 4º visto a gente foi para o Rio Grande do Sul novamente. Como o David também tem família no Rio Grande do Sul, a gente acabava vindo de carro, porque era um trajeto mais curto, assim, a gente aproveitava, ia para casa da avó dele, curtia um pouco ela, e daí nessa viagem a gente foi de carro. Daí chegando lá, fomos lá, aplicamos o 4º visto, tudo de novo, todo aquele processo de preencher formulário, pagar assessoria, pagar a DS 160 e mais uma vez
Negado. Aí foi um baque bem forte, porque voltando desse visto, a gente ia super empolgado fazer o visto, cantando, fazendo planos e tal, e a volta era aquele Silêncio absoluto. aquela, sabe assim, Olhava pro lado, fazia... a próxima, né amor, a próxima vai dar certo e tal, um tentando consolar o outro, mas se já não tava bom no quarto visto negado, na volta desse visto, a gente voltando pra Floripa, a gente sofreu um acidente, a gente capotou o carro e foi algo assim bem assustador, porque foi um baque, assim, depois do quarto visto negado, um acidente, só que pela glória de Deus a gente não sofreu um arranhão. A gente capotou na BR, tá? Foi algo assim... Cinto salva a vida. Graças a Deus a gente tava de cinto e foi isso que salvou a nossa vida. Eu lembro exatamente assim da cena, das coisas voando, assim, parece que em câmera lenta dentro do carro, sabe? Mas foi isso, a gente capotou o carro. Fazia 2 meses que a gente tinha trocado nosso carro. A gente não tinha feito seguro ainda, porque a gente achou que a gente ia ficar pouco tempo até com o carro, a gente estava confiante que a gente ia para os Estados Unidos, e também por aquela coisa, depois eu faço, e acabou que a gente não fez. Se a gente tivesse, para vocês terem noção, se a gente tivesse seguro, eles tinham dado perca total no nosso carro. Mas enfim, né, graças a Deus a gente não se machucou. E, né, depois de 4 vezes negado, carro capotado, se acha que não podia piorar? Sim, gente, ainda iria piorar. Depois de 2 dias que a gente capotou nosso carro, veio o lockdown. Tudo fechou, a gente ficou sem trabalhar, o mundo, né, viveu um momento muito difícil, não foi só a gente. Só que a gente, além de viver toda a incerteza, todo o medo da pandemia, a gente ainda estava vivendo com as frustrações dos nossos sonhos, né? Com o carro capotado, com o quarto visto negado, a gente não via mais saída, a gente viu realmente o nosso sonho indo pelo ralo, né? Então a gente meio que deixou isso de lado. Só que, como tudo, né, que Deus planeja pra gente, por mais que a gente possa deixar de lado, chega uma hora que ele vem à tona novamente, né? Como era um sonho que Deus tinha colocado no nosso coração, ele não ia se apagar assim. E a vida seguiu, passou a pandemia, e daí nisso o David, né, apareceu com a dona Irlanda. Porque na verdade, gente, eu nem conhecia a Irlanda, tá? Eu não sabia nem onde ela ficava no mapa. E aí o David veio com ela. Então, como eu já tinha falado, eu trabalhava em várias academias e em uma dessas academias eu sempre me dei bem com todo mundo, e tinha a rapaziada da recepção que estava conversando e tinha o tal do seu Luke, que eu não conhecia, hoje é um grande amigo, e ele trabalhava para uma escola aqui na Irlanda. Ele trabalhava de lá do Brasil e ele vendia os cursos de intercâmbio. E quando eu cheguei, os moleques estavam falando sobre isso e fizemos um grupo. Vamos todo mundo junto, vamos se encontrar lá. Aquela empolgação, né? Empolgação, vamos todo mundo junto e tal. E de todos esses amigos que estavam no grupo, eu fui o único que fechei com ele. Logo em seguida a Jéssica também fechou, eu apresentei pra ela, a gente começou a ver vídeo, informativo, o que era, fazer conta. Meu Deus, se eu trabalhar 40 horas vai dar isso, meu Deus, tô rico. Daí veio, né, a parte de a gente conhecer a Irlanda. A gente começou a pesquisar, a gente viu que a Irlanda é um dos poucos países que estudante pode trabalhar legalmente. Então isso já foi um fato muito positivo pra gente querer vir pra cá, porque a gente viu que não ia ter dificuldade de conseguir trabalho. A gente começou a pesquisar também questão de casa, como é que funciona. A gente viu que o custo-benefício do intercâmbio na Irlanda era bom, né, comparado a outros países que tem intercâmbio. Lógico que enquanto a gente ainda está pagando, ganhando em real, tudo é muito caro. Mas de todos era o mais... Em conta. Mais acessível. Mais acessível, era um custo-benefício melhor. Então foi mais um ponto positivo. E daí a gente começou a pesquisar e eu sei que foi tudo muito rápido, né? Foi... Rápido mesmo, 3 meses. Em 3 meses do que eu falei com o Luke, fechei intercâmbio, a Jéssica fechou o intercâmbio e a gente veio. A gente foi tudo muito rápido. E daí chegou aqui, a gente... Tipo assim, de primeiro momento a gente ficou um pouco assustado, porque não conhecia nada, não conhecia ninguém, mas as coisas vão fluindo, tá, gente? Isso é muito real, né? Chega aqui, não tem como a gente resolver as coisas do Brasil. Procurar casa, procurar trabalho, porque as coisas aqui acontecem tudo muito rápido, sabe? É uma rotatividade muito grande de pessoas. Todo dia chega vários estudantes vão embora, então tem uma rotatividade muito grande na cidade. Então, a gente teve que chegar aqui, os primeiros dias a gente ficou em hotel, depois a gente conseguiu casa,
Depois a gente conseguiu trabalho, o David conseguiu trabalho primeiro, eu demorei um pouco mais para conseguir trabalho, e as coisas foram acontecendo, sabe? Então, hoje a gente entende que, por que a gente não foi para os Estados Unidos, né? Hoje a gente entende que não era o que Deus tinha pra gente, né? A gente entende que talvez se a gente tivesse ido pra lá, bem provável que hoje a gente estaria lá ilegal, porque a gente 100% sabe, certeza. a gente sabe que os Estados Unidos é mais difícil, né? De tu se legalizar, de tu conseguir documento, então a gente estaria, vamos dizer lá, trancado, né? E depois que a gente veio pra cá e provou da liberdade de poder viajar, a Conhecer Irlanda... países que a gente nunca imaginou na vida. A Irlanda nos proporcionou coisas que a gente nem imaginava, a gente conseguiu conhecer muita coisa. A gente teve a oportunidade de voltar no Brasil, visitar nossa família no Natal passado. E voltar. E vir, né, pra Irlanda novamente. Então, hoje, a gente dá graças a Deus que não deu certo, né? Como o David diz, não significa que a gente nunca vá, né? Pisar nos Estados Unidos. A gente vai pisar naquela terra, eu tenho certeza. Só que pela porta da frente, como turista, conhecer e voltar para o lugar para onde a gente vai estar morando, porque a liberdade de poder ir e voltar, gente, isso é impagável. Eu sei que muita gente fala dos Estados Unidos e tal, mas a liberdade que a gente tem aqui na Irlanda de poder sair, voltar pela porta da frente, sem medo, sem ter que inventar histórias, é uma sensação ótima. Eu acho que é porque também quando a gente está no Brasil, a gente não tem muita informação, né? Existe o YouTube, tem muita coisa no YouTube que é informações reais, que é verdadeiras, mas quando a gente não conhece, quando a gente não tem ninguém assim, né, do nosso cotidiano que está vivendo isso, é difícil a gente acreditar. A gente não sabe até que ponto que as pessoas botam, né, nos vídeos é verdade, né? Às vezes as pessoas só querem vender uma coisa que talvez nem seja, a gente não tem essa certeza real. Então, quando a gente está no Brasil, o que a gente pensa, né, de migrar, de fazer intercâmbio? A primeira coisa que veio é os Estados Unidos, porque todo mundo veio dos Estados Unidos como o país perfeito, né? Deve ter seu lado ruim, deve ter seus perrengues também lá, mas a gente sabe que a América é vendida como o melhor lugar do mundo para se viver, né? Só que hoje a gente consegue ver que não é só os Estados Unidos, né? Existe muito mais possibilidades. Muito mais opções de estar em vários países ilegalmente. Hoje a gente vive aqui na Irlanda, mas a gente abriu os olhos para o mundo. Hoje a gente sabe que existe possibilidade de a gente viver em vários países, sabe? A gente não se limita só aos Estados Unidos ou só à Irlanda. São infinitas possibilidades. Então é isso que a gente quer indicar para vocês, que vocês pesquisem, que vocês não se limitem, que vocês pensem fora da caixa, sabe? E que procurem a melhor maneira de viver legalmente em algum país, porque essa liberdade, né, do ir e vir não tem preço, sabe? Por mais que vão te prometer um salário de muitos dólares ou de muitos euros, mas nada paga a tua liberdade, a tua tranquilidade de estar longe das pessoas que tu ama, mas tu saber que a qualquer momento tu pode se organizar e tu pode ir lá visitar. Então, acho que isso é o mais importante. Então, queremos agradecer tudo até aqui. Quem ficou até aqui, não esquece de deixar o like, comentar. Só um adendozinho, né? Esse canal, eu acho que eu não falei no primeiro vídeo, esse canal a gente criou por ser motivado por muitas pessoas, né? Muitas pessoas falam pra gente, nossa, por que vocês não fazem um canal? Por que vocês não dão informação? Vai ser legal ver a vida de vocês, os perrengues de vocês. E isso, a gente pensava, mas sabe aquela coisa que a gente ia deixando pra depois? E muitas pessoas, principalmente quando a gente foi no Brasil visitar nossa família, muitas pessoas empolgaram a gente a fazer esse canal. Demorou, né, um pouquinho pra gente tirar ele do papel, né? Já estão quase no Natal quase 2 aí de anos, novo. Né? Mas a gente tirou e como a gente quer agradecer, né, por quem impulsionou a gente, mas a gente também quer dizer que a gente conta com vocês, né, para nos ajudar a compartilhar vídeo, a curtir, a comentar, a nos dar ideias, né, do que vocês querem assistir. Sugestões de vídeos novos. Do que a gente vai ter o maior prazer em fazer isso para vocês. Então, desde já, a gente agradece e sejam bem-vindos ao nosso mundo.